ordinária, havendo números legais de vereadores para a abertura dos trabalhos e sobre a proteção de Deus, em nome da democracia e da liberdade, declaro aberta a sessão extraordinária. Ordem do dia. Ordem do dia, sessão extraordinária 002/2018, Terenos MS, 7 de junho de 2018. Apresentação do relatório e anexo à ata da reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI sobre o credenciamento. A ata anterior será votada na próxima sessão, juntamente com essa da extraordinária. Apresentação do relatório, anexo à ata da reunião das comissões parlamentares de inquérito da CPI sobre credenciamento. Primeiro, histórico da CPI. Em sessão ordinária realizada na Câmara Municipal dos Vereadores deste município, no dia 2 de outubro de 2017, os edis, à unanimidade, votaram favoravelmente a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito, tendo como objetivo a apuração de eventuais irregularidades nos pagamentos feitos aos médicos credenciados pela Prefeitura Municipal de Terenos. Para compor a referida comissão, foram selecionados os seguintes vereadores: Sr. Leandro Guimarães Caramanac da Costa como presidente, Sr. Helder Noburo Kassai Chiru como relator e Assis Alves de Almeida Saci como membro. Todos os membros das comissões participam efetivamente dos trabalhos, que consistiram em diligências ao posto de saúde, colheita e análise dos documentos financeiros, relatórios de procedimentos realizados e oitiva de diversos funcionários da área da saúde do município. Após concluídos os trabalhos de campo e internos, o relator propõe este relatório aos demais integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito para conhecimento e deliberação, e, sendo aprovado, ser encaminhado ao plenário da Casa de Leis. Segundo, do relatório. Os trabalhos da CPI foram realizados com base nos documentos coletados junto à administração municipal e nos depoimentos colhidos em audiência realizada na Câmara de Vereadores, onde foram ouvidos médicos, enfermeiros e outros funcionários que trabalham na saúde municipal. Ab initio, é imperioso trazer ao bojo deste relatório o posicionamento do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, atendendo à consulta formulada pelo município de Selvíria. O TSE-MS alerta que, apesar de considerar o procedimento de credenciamento regular, quando respeitados os requisitos legais para sua formalização, tal procedimento deve ser utilizado de maneira perniciosa. O referido sistema de credenciamento deve ser a exceção e a regra deve ser promoção de concurso público para a contratação de médicos para atender a rede de saúde pública e a utilização do Instituto das licitações para a contratação desses serviços, que é o relator Irã Coelho das Neves. Sendo assim, já de plano, dada a excepcionalidade do uso do Instituto de Credenciamento, recomenda-se fortemente que o Poder Executivo Municipal se empenhe na realização de concurso público, conforme preceitua o inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal, e apenas, excepcionalmente, lance mão do direito instituto. Outro sim, é necessário esclarecer ainda que, pela natureza da modalidade de credenciamento, o prestador de serviço é pago por procedimento realizado, não havendo valor fixo mensal a ser pago pela administração pública. Portanto, é um contrato por produtividade. Por outro lado,
Ainda que os pagamentos sejam por produtividade, a análise da documentação financeira demonstra que o município teve um aumento com a despesa com médicos. Noutra banda, nos postos de saúde faltam medicamentos básicos, ou seja, não há um equilíbrio entre pessoal e material. Analisando toda a documentação colhida, bem como os depoimentos prestados, a princípio, não se vislumbra a exigência de provas concretas de que os pagamentos pelos procedimentos realizados pelos profissionais da saúde credenciados contenham irregularidades. Todavia, ainda que não tenha sido possível obter provas concretas de pagamentos realizados irregularmente, a CPI possui o dever de alertar sobre a fragilidade do sistema de controle de realização de procedimentos e posterior pagamento por eles. Conforme apurado, a forma de verificar a prestação do serviço e sua qualificação é unicamente por meio de informações prestadas pelos próprios médicos, por meio de planilhas de atendimentos. Essas planilhas são enviadas mensalmente ao Departamento de Saúde, que quantifica o total de atendimentos e encaminha ao financeiro da Prefeitura, que providencia o pagamento conforme as referidas informações. Cabe ao administrador público otimizar a gestão de processos e pessoas, visando uma efetividade maior da administração, especialmente quanto aos gastos que são realizados no curso do mandato, sob pena de responsabilização do ordenador de despesa. Com efeito, o controle manual dos procedimentos realizados, feitos de maneira unilateral pelos prestadores de serviço, sem qualquer fiscalização por parte do Executivo, demonstra-se frágil e altamente suscetível a erro humano, dando margem, inclusive, para a ocorrência de fraudes. Também convém ressaltar que os valores pagos pelos procedimentos precisam ser fixados sob premissa mais clara, como pesquisas de preço entre o que é pago, tanto pela iniciativa privada, quanto pelos municípios que adotam o credenciamento na saúde. Outra importante questão que precisa ser trazido a lume diz respeito à situação de dois médicos em específico, Dr. Volney Mendes Fontoura Neto e doutora Bruna Leme Corrêa. Ambos são credenciados pelo município, mas também possuem vínculo contratual, portanto, dois vínculos. É prudente que o Executivo analise com atenção redobrada a atuação dos membros, os médicos supracitados, vez que pode estar ocorrendo a seguinte situação: atendimento médico prestado por força do vínculo contratual, que é pago em valor fixo, lançado como atendimento pelo credenciamento, cujo valor final é pago por produtividade, ou seja, pode ser que os médicos estejam sendo pagos duas vezes pelo mesmo serviço. Por fim, outro ponto relevante é que precisa ser investigado de maneira mais acurada pelos gestores da saúde a informação de que já mencionado o Dr. Volney Mendes Fontoura Neto não estaria cumprindo adequadamente a sua carga horária de trabalho e que ainda estaria se omitindo em parte das suas atribuições como diretor técnico. Terceiro, a conclusão. Diante do exposto, a conclusão é no sentido de recomendar ao Executivo Municipal que priorize a realização de concurso público conforme mandamento constitucional, utilizando-se apenas excepcionalmente do procedimento de credenciamento. B. Invista na implantação de um método de controle mais rígido e confiável
dos procedimentos realizados pelos profissionais credenciados, visando evitar pagamentos sem duplicidade. C. Que seja realizado uma análise detida da situação do Dr. Volney Mendes Fontoura Neto e da doutora Bruna Leme Corrêa, a fim de impedir um eventual duplo pagamento pelos mesmos serviços prestados, além do descumprimento de obrigações por parte do primeiro. Após encaminhar-se cópia do presente relatório, juntamente com toda a documentação, que o instrui ao Executivo Municipal e ao órgão do Ministério Público desta comarca para conhecimento e providências que entender cabíveis. É o relatório. Helder Noboru Kassai, relator. Ata da reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para investigar os serviços de credenciamentos médicos em terrenos Mato Grosso do Sul. Aos 21 dias do mês de abril do ano de 2018, às 8h30, no recinto da Câmara Municipal de Tereno, cita a Rua Isaac Cardoso, 281, nesta cidade de Terenos, estado de Mato Grosso do Sul. Reuniu-se os membros vereadores da Comissão Parlamentar de Inquérito, visando investigar os credenciamentos médicos em Tereno. Presentes os vereadores Leandro Guimarães Caramalac da Costa, Helder Noboru Kassai e Assis Alves de Almeida. Sob a presidência do primeiro, deu início à sessão. Presentes a todos, e tendo por determinação a apreciação do relatório sobre os trabalhos enviados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, tendo o vereador Helder Noboru Kassai procedido à leitura do mesmo. Feito as explanações necessárias, emitiu seu parecer de que fosse encaminhado ao plenário da Câmara para as devidas considerações e apreciação, sendo acompanhado o seu voto pelo membro vereador Assis Alves de Almeida e pelo presidente vereador Leandro Guimarães Caramalac da Costa. Isso posto e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente vereador Leandro Guimarães Caramalac da Costa encerrou esta reunião e, para constar, eu, Pedrina Gomes da Silva, secretária da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada visando investigar os credenciamentos médicos em terrenos. Lavrei a ata, que após lida e aprovada, vai por mim e pelos vereadores que a acompanham devidamente assinada. Sala das Comissões, 21 de maio de 2018. Leandro Guimarães Caramalac da Costa, presidente. Helder Noboru Kassai, relator. Assis Alves de Almeida, membro. Que a gente vai fazendo uma votação só e uma discussão só. Vou colocar o relatório junto com a ata em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Leandro, com a palavra. Esse relatório foi concluído no dia 21 agora, passado, e deu início a essa CPI, como foi lido aí pela secretária da Casa, no dia 2 de outubro, a pedido de 4 vereadores, que não me lembro na época, acho que era o vereador Terra, Marcelo, Joilson e o vereador Ricardinho. E depois formou a comissão, onde fui escolhido para ser o presidente, o vereador Saci, membro, e o vereador Chiru, relator. Só queria deixar bem claro para todos que nos ouvem, para deixar em ata também, que mesmo esse relatório sendo acompanhado por mim pelo vereador Saci, junto ao Chiru, em todas as nossas visitas, foi aberto aqui, até em tribuna, e quando a gente falava aqui na casa, a todos os demais vereadores que quisessem participar, que quisessem dar sua opinião. Então, a gente deixou isso bem aberto para todos os pares dessa casa, para não ficar achando que foi assim algo fechado, algo só entre a comissão. Todos os prazos foram protocolados nessa casa. Nós temos tudo aí arquivado, para deixar aí, ter uma cópia de tudo arquivado na secretaria dessa casa, senhor presidente, para que se alguém, ou a população, ou até mesmo algum outro vereador que não teve como participar efetivamente das nossas ações aqui, possa ter acesso aí de tudo que foi feito. Todos os protocolos, todas as intimações, tudo que o vereador Chiru, que era o relator, solicitava à presidência da CPI, foi feito através de ofício. Então, nós estamos aí
com toda essa documentação para apresentar para a população, se alguém precisar, tanto para os poderes públicos e tanto para nós aqui do Poder Legislativo. Obrigado. Continua a discussão. Vereador Chiru, com a palavra. Em primeira mão, eu quero agradecer que, através do nosso trabalho da CPI, eu tive um suporte, um apoio do presidente Leandro, do vereador Saci, em todas as nossas diligências e condutas e apreciação de documentos, esses que foram realmente oficializados. Não mediram esforços para sempre nos acompanhar, nos dando suporte e opinião. E em relação a esta casa, eu quero primeiro agradecer, porque eu estou como um relator da forma que foi votada no período em que foi oferecido a CPI, esta que foi oferecida por 4 vereadores, que o vereador Leandro acabou de relatar. Sendo assim, nós procuramos, devido ter uma CPI a isso, um fator determinado, a gente tem que ser objetivo no corpo do que foi denunciado. E nisso nós procuramos ser minuciosos e sempre procuramos, dentro da legitimidade, dentro dos conhecimentos e até buscando suportes jurídicos para que pudéssemos chegar nessa conclusão. Então, venho fazer o uso dessa palavra para pedir aos nobres vereadores que tiveram tempo agora para ser apreciado da forma que foi pedido, que acompanhem conosco, da mesma forma que foi acompanhado o voto do nosso relatório, o vereador Leandro e o vereador Saci, que acompanhem o nosso voto, porque foi concluído da melhor forma possível, com imparcialidade e com muita dedicação. Então, agradeço a presença de todos e fiquem aberta a palavra. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Gerson Terra, com a palavra. Olha, eu também fui um dos proponentes do pedido de investigação dessa CPI, lá em outubro, e após 8 meses de investigação, nós temos aí a apresentação desse relatório. Eu tenho a dizer que, na minha opinião, o relatório constatou mau uso do dinheiro público em algumas questões, relacionou algumas questões importantes de aumento de despesa e também fez algumas considerações e recomendações ao Executivo Municipal. Na minha opinião, senhor presidente, eu entendo que o mau uso do dinheiro público ele é caso de cassação do mandato. Então, a minha discordância, principalmente em questão a relatório, é relacionada à conclusão. Porque se teve irregularidades, o que a Câmara Municipal, como órgão fiscalizador, poder fiscalizador dos atos do Executivo, deva fazer? Tem que abrir um processo de cassação, porque, afinal de contas, é o dinheiro público, é o dinheiro dos cidadãos e cidadãs terenenses. Então, abre-se o processo de cassação e chama o prefeito para vir aqui se defender, sem se esconder atrás dos seus assessores, para vir dar aqui a explicação para os vereadores e para a população de Terenos o porquê que ele abriu um procedimento que gerou mais despesa para os cofres públicos do município. E a própria comissão, na sua investigação, também constatou essas irregularidades. Eu apresentei, senhor presidente, nesse meio tempo, teve alguns requerimentos aqui na Câmara Municipal, e inclusive que alguns foram aprovados antes da instalação da
da CPI e, posteriormente, outro foi rejeitado depois da instalação da CPI. Mas eu apresentei, inclusive, um pedido de investigação ao Tribunal de Contas, baseado nesse assunto do credenciamento, né? É um pedido de investigação ao Tribunal de Contas, aonde justamente a Prefeitura omitiu de relacionar no demonstrativo de despesa com o pessoal a despesa com o credenciamento, com os médicos. Aonde devia estar 579 mil, está 00. Então, eu pedi a investigação lá no Tribunal de Contas. E também, senhor presidente, eu entrei com a denúncia também, um pedido, uma representação por ato de improbidade administrativa nessa questão justamente do aumento de despesa e do mau uso do dinheiro público no Ministério Público. Está aqui o meu pedido. Eu já tinha feito pronunciamento, já tinha informado aqui essa casa através de pronunciamento também na tribuna, aqui nas sessões anteriores. Então, senhor presidente, eu tenho aí uma discordância com relação à questão conclusiva do relator, porque eu acho que a Câmara deveria instalar aqui um processo de cassação e pedir para que o prefeito viesse aqui e instalasse um processo, porque, na minha opinião, mau uso do dinheiro público é motivo de cassação de mandato. Por isso, o meu voto é contra esse relatório. Continua a discussão. Vereador Chiru com a palavra. É uma prerrogativa da Vossa Excelência votar a favor ou contra, e querendo dizer em relação ao comentário que a Vossa Excelência fez em relação à conclusão, sendo que a própria Vossa Excelência que fez a denúncia, junto com os demais 3 vereadores, sendo que foi feito para apuração de eventuais irregularidades no pagamento feito aos médicos credenciados. Eu quero dizer para Vossa Excelência que consta no Tribunal de Contas hoje várias aprovações em relação ao credenciamento médico, e a forma que eles fizeram aqui, com a análise que foi feita por essa comissão, nós apuramos os contratos, e ela é feita com base em vários municípios que já foram aprovados, e, inclusive, o contrato estão muito bem feito, inclusive, foi bem dito pela Vossa Excelência que foram 8 meses, mas dentro do prazo, lógico, sem passar e sem prescrever. Eu digo que é o seguinte: nós tivemos assim uma condição de apurar melhor e apreciar melhor essa nova direcionamento que alguns estados têm, como o Paraná e outros, como estão aderindo, Mato Grosso agora aderiu também a essa situação. Então, como órgão, Tribunal de Contas é um órgão de competência, no meu ver, e que ela tem todas as prerrogativas positivas, eu vejo o seguinte: jamais eu iria contra algumas decisões, e o que foi encontrado em relação a algum parecer em relação à CPI, ou em relação ao credenciamento, foi encontrado que, para ter o concurso público. Em resumo, nós pegamos o exemplo de Selvíria. Mas é um direito da Vossa Excelência votar contra, sendo que, da mesma forma que a Vossa Excelência colocou, nós tivemos uma diferença de aumento substancial. Até tem dentro do parecer, eu não podia fazer cálculos, mas eu posso dizer aqui que houve uma diferença de fevereiro do ano passado, com base de fevereiro do ano passado para fevereiro desse ano, alguns valores. E aí nós fomos investigar, junto com o vereador Leandro e o vereador Saci, e foi plausível a justificativa documental que nos deram, que aumentou a demanda de atendimentos e aumentou o número de médicos. E realmente, de fato, aumentou o número de médicos. Então, automaticamente, também aumentou o valor. Então, assim, tem que ser melhor analisado quando se fala, muitas vezes, que houve mau investimento, porque não cabe a nós, não somos ordenadores, mas cabe a nós investigarmos e sabermos, de fato, se houve um mau investimento ou se houve um aumento da demanda. Porque a primeira coisa que veio, a primeira interrogação que veio para nós, falou: mas se aumentou substancialmente, então não estou vendo vantagem em relação a essa questão de credenciamento. Mas que ele é legal, porque hoje o Tribunal de Contas acata, mas, da mesma forma, muitas vezes, a forma de ser implantada, por ser uma atividade nova,
ela pode ser, muitas vezes, assim, ter seus erros, e esses pequenos erros, não na questão de valores, porque a questão de valor, o que nós relatamos aqui em relação a 2 médicos, é que realmente pode ter uma duplicidade de pagamento, que está exorbitante o salário deles, e isso é focado para não fugir do objeto da apuração, que eram as eventuais irregularidades sobre o salário dos médicos credenciados, sendo que eles atendem, eles têm um contrato para atender, acredito eu, por livre demanda, que outros médicos que têm contratos nos ESFs atendem com valor fixo, por livre demanda, e eles atendem por valor fixo e mais atendimento por credenciamento por procedimento. Ou melhor, atendimento ambulatorial e recebe por esses atendimentos. E não o cumprimento dos horários. Isso provado em oitiva, isso provado também, captamos várias situações que nós fomos ao UBS desse município, e foi relatado e constatado a ausência várias vezes de um desses médicos que foi solicitado aqui, foi indicado aqui. Inclusive, a médica aqui, ela era médica do SF da Jamic. E lá na Jamic ela atendia livre demanda, ela não atendia ela não atendia por ambulatório, ou melhor, não fazia atendimento recebendo pelos procedimentos, e sim por livre demanda. Então, o que nós tivemos que fazer para não fugir do foco e por ser um fator determinado, o que foi constatado principalmente e deixou tanto na questão do relatório e da conclusão, essa situação. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Gerson Terra. Olha, eu palavra. parabenizo o vereador, o relator, o vereador Chiru, sei da dedicação, do empenho, tanto do vereador Saci, do presidente da comissão, vereador Leandro, por todo esse trabalho, que eu sei que é um trabalho árduo e desgastante e que tem que se dedicar mesmo, né? Só que a seguinte, eu me refiro à questão da minha forma de pensar em relação a isso, porque o credenciamento ele só pode ser realizado perante a questão da impossibilidade de se realizar concurso público, né? Então tem que provar. Eu tenho também essas questão já de julgamento do Tribunal de Contas, por exemplo, de Minas Gerais, de 1º de julho de 2014. Né? Então, o Tribunal de Contas, lá através do julgamento da representação 876918, já julgou isso, que só pode se realizar credenciamento se for impossibilitada a questão da realização do concurso público. Então, vereador, a questão que eu discordo é somente da conclusão do relatório, que eu acho que se foi constatado a questão da irregularidade e da má gestão do recurso público, tem que abrir processo de cassação do mandato do gestor, do mau gestor. É isso a questão aqui. E abrir processo, vai ter chance de defesa, quer dizer, a comissão poderia concluir que, através da investigação, abre-se o processo de cassação. Claro que o gestor, o prefeito, vai ter a oportunidade de vir se defender, apresentar a documentação, etc. e tal. Só que a Câmara teria que assumir esse papel e abrir processo e, através disso, depois de todo um processo, poder decidir aqui. Né? Afinal de contas, nós somos fiscalizadores dos recursos públicos do município de Terenos. Era isso que eu queria dizer. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Continua a discussão. Vereador Saci, com a palavra. Quero dizer ao vereador Gerson Terra, para nós votar contra a favor é um direito de Vossa Excelência, todo mundo tem o direito. Agora, para nós pedirmos a cassação do mandato do prefeito nessa CPI, nós teríamos que ter prova mais concreta. Vossa Excelência não participou aqui das oitivas, onde foi chamado os médicos aqui, inclusive o doutor Elisbon, que esteve aqui, o depoimento dele disse: a saúde em Terenos está muito boa, vocês cuidam de outras coisas e deixam a saúde porque está boa. Eu, vereador Chiru, vereador Leandro, nós fomos até nos assentamentos, olhamos a irregularidade de algumas coisas lá nos postos de saúde. O Edinho do RH esteve aqui também, foi ouvido. Eu perguntei, todos nós, os 3 vereadores, perguntou se houve aumento de despesa no credenciamento. Ele disse que não. Realmente aumentou os médicos. Veja bem, isso que Vossa Excelência está falando, que teria que ter
o concurso público. Veja bem, como é que um prefeito já vai entrar numa prefeitura e já vai fazer concurso público? Porque não é fácil. Se fosse fácil, faz concurso todos os anos numa prefeitura. Eu sei que não é barato e não é fácil. Então, como é que nós vamos pedir uma cassação de um prefeito sem nós temos essa irregularidade que o vereador Chiru a respeito, que é uma conclusão de que ele recebe muito, mas tem outros municípios que têm no mesmo credenciamento, tem médico que ganha o que ele ganha. E não é fácil você... Tivemos lá no posto ver se realmente aquelas pessoas que foi consultada, aí nós teríamos que ir na casa dela, saber se realmente ela foi consultada ou não, e o cara recebeu aqueles procedimentos. Então, nós chegamos à conclusão que nós ia gastar aí, 2 anos, né, vereador Chiru e vereador Leandro, para nós ir atrás de pessoas aí e não ia virar em nada. Então, a irregularidade que nós não achamos praticamente nada de errado. Tem aqueles preços que nós falamos, que acha que a Bruna e o doutor Vonei ganham muito, e o vereador Chiru disse aí, mas o Edinho fala que está tudo certo, aqueles contratos que ele tem. Então, o relatório nós já falamos, pedimos para o Donizete, do prefeito Donizete, tomar as providências. Eu acho que é mais do que certo essa conclusão, porque nós não podemos aqui condenar um prefeito dessa forma, pedir a cassação dele, o afastamento dele, por esse tipo. Ainda nós não temos uma prova concreta. Ela não está concreta. Está bem no relatório aí, para o prefeito tomar as providências, que nós achamos essas irregularidades que tem que ver se realmente está certo. Então, eu acho que o vereador Gerson, Vossa Excelência tem todo o direito, é um direito de cada um de nós achar, mas eu acho que pedir uma cassação de um prefeito dessa forma que foi nós fizemos aí, eu acho que quando nós pedimos essa CPI, nós até equivocamos. Eu até falei para o vereador Chiru, eu acho, para você ter uma resposta certa, a gente teria que entrar, então, na prefeitura, conta o prefeito lá para a irregularidade, lá para nós poder. Aí sim, você vai ver as notas, aí você vai ver os empenhos, tudo certinho. É bem mais fácil do que a CPI que nós montamos lá. Eu, hoje, se for montar uma CPI, eu posso ter maior raiva do prefeito. Para mim, eu voto a favor de fazer, porque eu estou sempre do lado certo. Agora, para mim, fazer parte dela, eu não quero mais, porque é desgastante e não é fácil você arrumar documento lá no caso do posto de saúde. Aquele filho da Dilma, que eu falo que ele ganha R$8.000, e sendo que concursado ganha 2.300, então daria para contratar 3. Veja bem, ele tem lá um relatório, onde tem os pacientes dele, fulano, tá tudo escrito. Como que nós vamos... Aí eu pensei, bom, eu vou pegar o nome de cada um, até tirar uma cópia. Eu falei, eu vou ver quem que é esse aqui, vou ver se realmente ele está fazendo o procedimento. Mas daí, você nem sabe onde o cara mora, tem um monte de coisa para você arrumar. Aí eu desisti. Então, não é fácil. Eu acho que a Câmara de Vereadores, nós temos muita mais coisa para mexer do que esse credenciamento. Esse credenciamento, e desde na época que foi falado aqui nessa casa, você consulta advogado, um fala uma coisa, outro fala outra. Um advogado falou para mim que tem que passar pela Câmara para poder fazer esse credenciamento. Outros falam que já tem, inclusive acho que até a Vossa Excelência falou que já tinha, se não me recordo, não sei de outros municípios, outros estados que fizeram. Então, eu acho que para ter uma forma, se a CPI já fez essa conclusão, tem o Ministério Público e o Tribunal de Contas para analisar isso aí também. Né? Então, eu acho que eu sou favorável a esse relatório, não é porque eu sou membro, não. Se fosse outro que tivesse fazer, eu ia votar a favor. É isso aí que eu tenho a dizer. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Terra. Eu só queria novamente dizer que o que eu falo aqui é a questão da conclusão
do relatório, deveria se recomendar a abertura de processo de cassação, porque houve mau uso do dinheiro público, aumentou a despesa, no próprio relatório está dizendo. Então, no meu entendimento, mau uso do dinheiro público é motivo de cassação, de abrir processo de cassação de mandato, abrir processo de cassação. Aí vai se chamar o prefeito, quer dizer, um processo de cassação, é lógico que daí teria que anexar todas as provas que a CPI aí, na forma que o colega vereador está dizendo, não tiveram acesso a todas as provas, mas dentro do próprio relatório está dizendo que houve aumento da despesa, quer dizer, se houve má gestão, aqui, pelo que está dizendo dentro do relatório, é mau uso do dinheiro público. E o dinheiro público é aquele que gasta errado, vai faltar nos remédios, para comprar medicamento, que as pessoas andam reclamando que está faltando medicamento, a questão de arrumar estrada, da questão da educação, que os diretores de escola têm que organizar festas para poder arrecadar, para comprar, inclusive, material pedagógico, que nós estamos vendo aí, né? Então, se é gasto mal de um lado, falta do outro. Então, o dinheiro público já é escasso, ele tem que ser muito bem, tem que ser priorizado e gastado corretamente. Então, papel da Câmara, no meu entendimento, seria questão de abrir processo de cassação diante do próprio relatório que está dizendo. Esse é o meu entendimento, tá? Só para reforçar mais uma vez o que eu disse. Questão de ordem, presidente. Continua em discussão, vereador Chiru. Não entrando muito no mérito do posicionamento da Vossa Excelência, vereador Gerson, mas foi comentado da fragilidade do sistema de controle. Mas provas concretas, pelo contrário, Vossa Excelência, Gerson Terra. Estou falando do Gerson Claro aqui, já pensando no meu pré-candidato. Mas já aproveito o ensejo. Mas isso já é 100%. Como votei no relatório e a Vossa Excelência me acompanhou. Mas, viu, Gerson Terra, vereador, nós, devido a essa fragilidade, no mesmo tempo nós fomos averiguar a questão dos procedimentos, como é feito o levantamento dos atendimentos e como é pagos esses atendimentos. O que acontece? Ele é lançado, tem um prontuário, o prontuário tem vamos dizer assim, na recepção se faz o agendamento, do agendamento passa pelo médico, aí o médico faz uma planilha, essa planilha ela passa pela gerente, a gerente envia para o Departamento de Saúde, o Departamento de Saúde faz uma análise daqueles procedimentos, o total de procedimentos, e assim por diante, para que seja feito o pagamento, através de nota fiscal. Inclusive, foi averiguado todos os contratos, e o corpo do contrato eles estão corretos. Não há irregularidade, foi feita a licitação. Então, é o seguinte, todo o procedimento foi feito dentro das normas. O que a Vossa Excelência está pedindo foge um pouco da realidade, que quando eu até coloquei, fazendo um comparativo do investimento em médico e a falta de remédio, dando a condição ao prefeito fazer o melhor análise até do pagamento desses dois profissionais, porque são profissionais que recebem por contrato e recebem por procedimento, sendo que os outros profissionais, que são dos ESF, recebem por contrato, livre demanda. Então, o objeto e o fator determinado dessa CPI, que é a apuração dos eventuais irregularidades do pagamento feito aos médicos. Então, nós não podemos abrir para a questão de remédio ou pela questão do concurso público. Foi sugerido, sim, porque isso daí está embasado pela Constituição e, principalmente, um parecer do Dr. Neves, né, que ele foi bem colocado a questão de priorizar. Mas esse exercício do credenciamento ele tem sido praticado, o Tribunal de Contas tem aprovado, e aí não cabe, não está longe da minha alçada, e acredito de todos nós aqui, querer questionar essa situação. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, em votação. Vereador Gerson Terra. Contra, senhor presidente. Vereador Leandro. A favor. Vereador Ricardinho. Contra. Vereador Júnior. A favor. Vereador Chiru. A favor. Vereador Marcelo. A favor. Vereador Zé Paraíba. A favor. Vereador Saci. A favor.
Vereador Zé Corinho. A favor. 2. Foi aprovado o relatório junto com a ata da CPI por 7 votos a 2. E será encaminhado uma cópia desse ao Executivo e também será encaminhado uma ao Ministério Público, assim que a CPI que nos orientou essa casa. E quero agradecer aqui a presença do Everton Paçoca, da Diana, os chefes de gabinete e chefe de meio ambiente, a Liga da Justiça e todos vocês que tiveram aqui, os pares, vereadores, funcionários, para esta ordinária. Não havendo mais nada a se tratar, sobre a proteção de Deus, em nome da democracia e da liberdade, declaro encerrada a sessão extraordinária.